11h10. Vamos dar mais um pulinho lá na faixa de Gaza para ver como está a situação por lá. Bombardeios intensificados, dá para ver claramente nessas imagens. O céu com bastante fumaça, agora uma fumaça ainda mais densa, mais escura. Mísseis foram lançados, mais mísseis foram lançados agora há pouco aí na região. Lembrando que nós já destacamos aqui nessa edição para você que depois daquele acordo de pausa temporária de 7 dias para facilitar a movimentação dentro da faixa de Gaza, moradores que estavam no norte, para o sul e também para facilitar a circulação de ajuda humanitária, chegada e circulação de ajuda humanitária na região da faixa de Gaza, depois que houve esse acordo e depois que ele foi finalizado, houve uma intensificação. Está havendo uma intensificação dos ataques de ambos os lados, como já era esperado. Desde o início em que o acordo havia sido firmado, desses 7 dias, o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, havia deixado bem claro, essa pausa temporária é para facilitar e permitir a liberação de reféns. Nós tivemos algumas dezenas de reféns liberados nesses 7 dias de pausa. Tivemos também palestinos que foram soltos de prisões, principalmente de prisões na região lá próximo da Cisjordânia. Tivemos também uma facilitação da movimentação dentro da faixa de Gaza, mas ainda assim sempre ficou muito claro que não estávamos caminhando, pelo menos por parte das autoridades de Israel, de Netanyahu, não estávamos caminhando para um arrefecimento desse conflito no Oriente Médio. E essa imagem que nós estamos mostrando para você agora, praticamente a gente não consegue ver nenhuma construção, árvores, plantações, vegetação, por causa da densidade dessas nuvens de fumaça. Praticamente isso está muito claro. Por isso que a gente está vendo, essa intensificação já está acontecendo. Também destacamos que houve mais uma tentativa de acordo para um cessar-fogo, mais uma resolução foi apresentada no Conselho de Segurança da ONU, agora no final da semana, uma resolução apresentada pelos Emirados Árabes Unidos para que houvesse esse cessar-fogo definitivo. Ou seja, em outras palavras, para que essa guerra chegasse ao fim, mas os Estados Unidos, os principais aliados de Israel nesse momento, vetaram o avanço dessa resolução, que teve até o apoio também do governo brasileiro, e com isso, como os Estados Unidos são um dos membros permanentes, do Conselho de Segurança da ONU, essa resolução não avançou. Mas não sabemos também, Rafael Colombo, o quanto isso seria efetivamente algo que tivesse um resultado positivo caso essa resolução tivesse sido aprovada, Pois é, os americanos usaram como argumento para a obstrução da resolução ontem uma compreensão, isso está escrito inclusive, o Hamas não aceita a existência do Estado de Israel. Então, para os Estados Unidos, um cessar-fogo agora seria, a expressão foi utilizada por eles, como plantar a semente de uma futura guerra, já que você estaria entrando numa espécie de acordo com alguém que não aceita a sua existência. Israel faria o cessar-fogo, permitiria ao Hamas que se reestruturasse, e o Hamas, como não considera legítima a existência do Estado de Israel, em algum momento tentaria novamente suprimir a existência do Estado de Israel. Por isso, os Estados Unidos entendem, assim como Israel, que é preciso, de uma vez por todas, exterminar o Hamas da faixa de Gaza, se é que isso é possível, se é que a partir da guerra e da morte dos integrantes do Hamas, o conceito da existência do Hamas vai, de fato, desaparecer do mapa, sem nenhum juízo de valor aqui. Mas essa é uma discussão que muita gente faz. Apesar dessa discussão um pouco mais teórica, os americanos e israelenses entendem que neste momento é fundamental acabar com o Hamas, aniquilando qualquer espécie de integrante do grupo, e isso só vai ser feito a partir da batalha. Portanto, cessar-fogo seria permitir a existência do Hamas, que continuaria imediatamente lutando pela não existência do Estado de Israel. Por isso é que nós continuamos assistindo à explosão de bombas, esses bombardeios que acontecem agora na faixa de Gaza, e as câmeras vão girando aí pelo território, muito provavelmente. Daqui a pouco outras colunas de fumaça vão voltar a subir nessa região, porque as explosões são contínuas. Nós estamos falando já de mais de 2 meses de conflito.
Os conflitos começaram a partir do atentado terrorista do Hamas em Israel no dia 7 de outubro. Hoje já é dia 9 de dezembro, são 2 meses e 2 dias, portanto, de conflito. Informação importante, agora há pouco, nós noticiamos aqui na nossa programação, brasileiros foram autorizados a deixar a faixa de Gaza. A última informação do Itamaraty dava conta de que brasileiros, brasileiras e palestinos, parentes de brasileiros e brasileiras, estavam ali na passagem de Rafah, aguardando os trâmites burocráticos para a entrada no Egito. Isso já faz algum tempo, já faz algumas horas. Portanto, é possível que brasileiros e brasileiras já tenham entrado em território egípcio. Isso deve acontecer hoje ainda, já que a autorização tinha sido dada, faltavam trâmites burocráticos. Já estavam todos reunidos ali na passagem de Rafah, esperando apenas para atravessarem em direção ao Egito. Além disso, a aeronave já decolou aqui do Brasil para buscá-los no Egito. O voo vai demorar algum tempo, cerca de 15 horas. O trajeto inicial, é o prazo inicial, depois esses brasileiros vão embarcar do Egito de volta aqui para o Brasil e vão deixar este cenário aí de muita destruição, de muita bomba, de muita fuligem e de muita morte para trás depois de 2 meses de muita aflição. Nós seguimos acompanhando e em contato permanente com esta região do mundo.